8. Amém? Quando foi me dada essa missão para estar aqui pregando, para estar aqui levando a mensagem, eu fiquei, meu Deus, como é que eu, como filha, vou falar para as mães? Era mais fácil uma mãe vir aqui falar, né? A mãe. Mas nós, como os filhos, o que temos para dizer para os nossos pais, para as nossas mães? É muito importante a gente pensar nisso também. Amém? Todos acharam? Não? Ué. Fala assim: seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todos supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Quando eu fiquei pensando no que falar, a primeira coisa que eu pensei: mães, vocês são as mulheres que, independente de quanto tempo passe, nós, como filhos, temos a certeza que podemos voltar. Mesmo que a gente esteja em momentos difíceis, a gente sabe que com vocês a gente pode contar. São mulheres, mães, que mesmo trabalhando, mesmo cuidando da casa, cuidando dos filhos, fazendo tudo ao mesmo tempo, quando a gente precisa de vocês, vocês estão ali para estar conosco, para nos ajudar. Se eu perguntar a cada filho aqui, o que a sua mãe é para você? O que vocês vão dizer? Ela falou assim: minha mãe é aquela que me protege. Minha mãe. A minha mãe é aquela que sempre está comigo, que me aconselha, que sempre tem algo para me dizer. E eu perguntei a uma mãe, o que o seu filho é para ela? E ela disse para mim que o filho é a fortaleza dela, o que inspira ela a ter força. É interessante pensar que, como eu disse, independente de muitos afazeres das nossas mães, elas buscam forças de onde a gente não sabe. Elas buscam forças para fazer coisas por nós que às vezes a gente nem entende. E elas estão ali para nos dar força, para nos aconselhar. Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia em Salmos 127, versículo 3. Amém? Diz assim: os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flecha nas suas mãos do guerreiro, são os nascidos filhos na juventude. Quando você pergunta às mães como era a vida delas, elas tinham uma vida antes de ter a gente, certo? Mas quando você chega para conversar com elas, elas sempre vão dizer o quão preciosos são os filhos delas para elas. O quantas coisas elas deixaram de lado, às vezes de fazer, para estar cuidando dos seus filhos. E isso é digno de um grande respeito. Porque temos mães que, independente de todas as coisas, sempre estão disponíveis para os seus filhos. Os nossos pais são aqueles que sempre estão dispostos a nos aconselhar. A minha vozinha, eu chamo ela assim, toda vez que ela vai me dar conselho, ela vira para mim e fala assim: minha filha, meu docinho, como ela me chama, você tem que me escutar, porque... Olha, quando eu era criança, eu não entendia o que a minha mãe dizia para mim. Mas hoje em dia, eu entendo o que ela fala. Eu falo: tá bom, vó, eu entendo o que a senhora está falando. Ela falou: não, porque você tem que ouvir o que a gente está falando, o que os mais velhos têm a dizer, porque a gente tem a experiência da vida. Né? Qualquer pessoa mais velha que tu vai conversar vai falar isso. E é verdade. E é verdade. Os nossos pais, as nossas mães, eles tiveram uma vida antes de nós chegar. E eles não... Existem momentos que os nossos pais, os conselhos que os nossos pais nos dão são para que a gente não erre como eles. Para que a gente entenda o que eles estão falando.
por mais que a gente não aceite, eles querem o melhor para a gente. É muito difícil a gente entender com a nossa mente de adolescente, de jovem, de pessoas que querem buscar as suas próprias coisas. Mas é necessário. Quero convidar a igreja novamente a abrir a Bíblia de vocês em Provérbios 1. Amém? Que diz assim: ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Os nossos pais, como eu disse, eles sempre vão ter o que falar pra gente. Sempre vão ter o que nos aconselhar. E por mais difícil que seja para aceitar, é um ensino necessário. E a Bíblia, ela deixa bem claro isso. A importância do ouvir os ensinos. As nossas mães são sempre aquelas que vão estar dispostas a nos servir com amor, com cuidado, com carinho. E é interessante, eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque se você vier aqui na Quinta da Fé, vão ter mulheres aqui orando pelos seus filhos, pelas suas famílias, pelos seus maridos. E eu acho incrível. E é algo que nós, como mais novos, temos que aprender com essas mulheres. Elas acordam bem cedinho para orar pelas suas famílias, para declarar que ela e a casa dela servirá ao Senhor. São mulheres que vêm aqui dispostas a levar o Evangelho de Cristo para todos que precisam, mas entendem a importância da sua casa, da sua família. Como eu disse, elas são um exemplo de dedicação. Mães, vocês são aquelas que as suas palavras podem chegar não só a seus filhos, mas a muitas outras gerações. O que vocês têm falado para os seus filhos? É muito importante a gente pensar nisso. Vocês são aquelas que profetizam bênçãos. São aquelas que têm o poder de profetizar bênçãos sobre a vida dos teus filhos. E isso vai impactar não só os seus filhos, mas aqueles que vão vir depois deles. A gente sabe que nem sempre os nossos pais tiveram momentos fáceis. As nossas mães, os nossos avós talvez não tenham sido tão bons como pais, a gente pode pensar assim. Mas o que eles falavam para os seus filhos era o que eles aprenderam. E às vezes os nossos pais passam isso para a gente. Ah, Helena, mas é muito difícil tal coisa. Ah, mas às vezes eles falam coisas que eu não entendo, que às vezes eu acho que não é certo. Se você vê que algo está errado, ore pelos seus pais. Fala, eu, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, serviremos ao Senhor. E profetize que na vida deles será para Cristo. Que eles serão aqueles que também profetizarão sobre a sua vida bênçãos. Não é difícil, mas é necessário. Porque são as pessoas que a gente ama. Às vezes a gente, como filhos, a gente se importa muito com o nosso futuro. E é importante, claro que é, com a nossa futura família. Mas não tem como a gente sair da casa dos nossos pais sem estar bem com eles. Isso traz um grande peso sobre a família que a gente vai ter no futuro. Como eu vou ser uma boa mãe se eu não estou bem com a minha mãe? Como eu vou ser um bom pai se eu não estou bem com meu pai? E eu sei que é difícil, muito difícil, porque existem momentos nas nossas vidas que palavras, pensamentos machucam a gente como filho. Mas a gente também às vezes machuca os nossos pais como filhos. Elas às vezes ficam estressadas com a gente? Sim. Às vezes a gente também estressa elas? Também. Muito? Que isso? Claro que não. Ah, que isso. Mas existe uma necessidade, e falando por mim, de estarmos bem com aqueles que nos geraram. É sobre
quando tivermos as nossas famílias, a gente poder voltar para a casa dos meus pais para ter um momento divertido, assim como a irmã Indiana falou, que teve aquele momento com a sua família. Por quê? Porque o Jonathan sabe que ele pode ter um momento com seus pais. Ele pode ter tido um momento difícil com a mãe, com seus pais, na sua infância. Mas se resolveu. E agora? Não. Vai se resolver em nome de Jesus, amém. Mas eles podem voltar para a casa dos seus pais. Lá eles vão encontrar conforto, descanso, amor. Entenda sempre, não olhe apenas com a sua visão. Entenda também que vem antes de você e depois de você. Helena, minha família não é cristã, minha mãe não é cristã e é muito difícil. Ore, se tiver ciclos para ser quebrados, quebre em você e prossiga. Mas não esqueça de orar por aqueles que um dia te deram a vida. Eu ouvi de uma pessoa que eu falei assim para essa mãe. Eu falei, a senhora é uma mãe maravilhosa, eu tenho certeza disso. A senhora deve ser uma mãe incrível. E ela virou para mim e falou assim, Helena, às vezes a gente como mãe erra. Nem sempre a gente está certa. É difícil a gente ouvir uma mãe, às vezes, falar isso pra gente. Ela falou, nem sempre a gente está certa. Mas se a gente erra, a gente pede perdão e segue. E nós, como filhos, a gente faz o quê? A gente errou e continua a vida? Não. Não. A gente pede perdão e segue. Amém? Amém? É necessário que a gente prossiga a nossa vida, mas sempre lembrando daqueles que nos deram a vida. A gente vai ter um futuro, mas aqueles que nos deram a vida também fazem parte do nosso futuro. São aqueles que daqui a 30 anos, 40 anos, a gente vai estar com mais idade, eles também vão estar com mais idade, para não falar que vai estar velhinho. E eles vão cuidar da gente, independente de quanto tempo a gente esteja. A gente percebe que as mães na Bíblia sempre tem um exemplo falando do amor. Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia lá em Isaías 49. Eita, que eu me perdi. Isaías 49, 15. Que diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não esquecerei de você. E você deve se perguntar, Helena, mas por que essa passagem para falar de mãe? Quando a gente lê isso, a gente entende o quê? É muito difícil uma mãe esquecer o filho. Deus pega o amor dele e compara de uma mãe. Uma mãe não esquece seu filho. Mas se ela esquecer, o que é muito difícil, a gente tem um Deus que se lembrará de nós. Eu quero deixar 3 pontos para a igreja. Não são 1000 pontos, não é 10 pontos. Não vai passar, não. Só são 3, calma que eu curtinho. O primeiro ponto é: sejam mulheres que cuidam de vocês também. Gente, a gente sabe que as nossas mães cuidam da gente com muito carinho. Mas, às vezes, elas ficam muito cansadas. Muito cansadas. E aí tu fala assim, mãe, vai descansar. Não, mãe, mas não tem nada para fazer agora, mãe, vai descansar. Não. E elas ficam, gente, vocês ficam catando alguma coisa para fazer. Pelo amor de Deus. Já está tudo pronto. Vocês ficam catando alguma coisa para fazer. Vocês vão mexer no móvel que está 1000 anos parado. Vão limpar onde ninguém enxerga, mas ali é o momento para limpar. Aí depois vira. Estou cansada. Mas por que não
descansou. Ah, não, o que tem que fazer? Era um momento para descansar, né? Mas aí a gente finge que a gente tá tudo certo. Brincadeira à parte. Te amo. Descansem e cuidem de vocês. Vocês merecem. Tenham certeza disso. Cuidem de vocês. Cuidem de vocês. Cuidem de vocês. Cuidem. Vocês são mulheres que precisam ser cuidadas. Só que vocês também têm que pensar em vocês. Sei que vocês são mulheres que estão disponíveis. Amém, que bom, graças a Deus. Como eu disse, são mulheres que estão dispostas a servir. Mas existe a necessidade do cuidado. O descanso também é de Deus. O descanso também é de Deus. Teve uma época, já tem muito tempo, que eu gostava muito de ficar mexendo no celular quando ia dormir. Só que passava horas e eu ficava no telefone. Isso é real. Só que eu ficava pensando assim. Toda vez vinha na minha mente, o descanso é de Deus. O descanso, quem nos deu, foi Deus. E aquilo foi me incomodando muito, porque eu ouvi isso de alguém da minha família. Eu acho que foi até minha avó mesmo. E aí, quando eu ia ficar mexendo no celular de noite, quando eu pegava o celular para ficar mexendo, minha mente vinha, o descanso é de Deus. Eu falava, vou dormir. Vou dormir, porque é necessário descansar. E é verdade. Vocês precisam se cuidar. Vocês precisam fazer o cabelo, fazer a unha, comprar uma roupa nova. Né? Os homens não concordam com isso? Amém? Amém! Calma, vai chegar nos filhos, calma. Calma, eu ia chegar nessa parte, antecipou um pouquinho. Filhos, dê o descanso aos seus pais. Eu sei que às vezes eu erro nesse ponto, gente. Erro muito. Mas eles também precisam. E às vezes o que está pesado para uma pessoa é porque está leve demais para outra. E isso, primeiramente, é para mim. O segundo ponto, profetizem bênção sobre a vida da sua família. Vocês são as mulheres que têm o poder de edificar a casa de vocês. Vocês são aquela que, com as palavras de vocês podem construir coisas. Há um tempo atrás, eu estava vendo um caso de um menino que ele estava falando, ele estava prestes a morrer. E ele escreveu uma carta para a mãe dele, antes de morrer. E na carta, eu achei aquilo bem pesado, porque na carta ele culpava a mãe dele por certas coisas. Ele falou assim, mãe, na carta estava escrito, falar com as minhas palavras, quando eu fazia as coisas erradas, você não me corrigia. Você dizia que estava certo. Mãe, quando eu falava as coisas erradas, a senhora me defendia. E eu cresci achando que aquilo agradava a senhora. Mas no final isso me destruiu. E aquilo ficou no meu coração como um peso. Porque da mesma forma que vocês, mães, pais também, têm o poder de edificar, fazer com que os seus filhos cheguem longe como uma flecha, como a palavra do Senhor diz, também são aqueles que podem prender os seus filhos, aqueles que podem deixar eles parados. Eu sei que muitas das vezes o que vocês, como os pais e mães, ouviram dos seus pais, não foram as melhores coisas, mas às vezes falta um reconhecimento de querer mudar. Então, profetizem bênçãos. E o terceiro ponto, filhos, maridos, cuidem das suas mamães, das suas esposas, elas precisam.
Maridos, cuidem das suas esposas. Elas não só fazem pelos seus filhos, mas também para vocês. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar, que o Senhor falou no meu coração, eu quero deixar a vocês. Que mamães, que vocês sejam abençoadas nessa noite, que vocês vivam o restinho da noite da melhor forma e sejam abençoadas por Deus grandemente, que vocês conquistem coisas maiores. Amém?